Olá, bem-vindos ao canal. Hoje com muita alegria no coração e gratidão a Deus. Na Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece, e Deus ele tem estado comigo e com certeza Ele estará com você também. Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar e acredita no poder dele, Ele é capaz de transformar vidas. E o processo da inclusão com crianças com TEA, essas crianças a gente pensa assim, na primeira infância, né, nos primeiros meses é uma dificuldade, porque é muito choro, é muita resistência. Depois dos primeiros meses vem os primeiros anos, o choro continua, a birra continua, a dificuldade de entender, a autonomia não se tem. Então a gente sabe que isso é um processo que não é de uma hora para outra. E que essa mãe, que essa família, ela chega num patamar de estresse, ou seja, na verdade nós amamos os nossos filhos. Eles são tudo para nós. Nós somos a força para eles. Mas também é uma, como é que eu vou dizer para vocês, muitas vezes eu me sinto, qual é a palavra? Eu me sinto, parece que arrancaram as minhas forças. Porque a gente só tem que preencher, né? Auxiliar, dar. E isso faz com que consome as tuas energias. E por isso que é importante o uso, a aproximação de Deus na nossa vida para poder compartilhar tudo isso, para nos dar força. Porque se a gente não tem Deus, a gente não consegue. E eu lembro que, graças a Deus, na primeira infância, meu filho nunca teve nenhum tipo de problema, não teve choro. Foi só nos primeiros meses a questão da amamentação, que ali ele saiu da minha barriga, né? Como qualquer outra criança, saiu da minha barriga, mas ele se sentiu só. E utilizava o choro de uma forma, gente, era choro o tempo todo. E com o passar do tempo, ele foi crescendo, ele foi se apegando cada vez mais a mim, que quando chegou na idade de um ano, 2 anos, 3 anos, a separação foi horrível. Todas as vezes quando nós íamos para a escola de educação infantil, mesmo ele conhecendo a professora, mesmo ele sendo dos colegas, que ficou 5 anos na educação infantil, ele chorava. E isso fez com que eu me consumisse como pessoa, que eu me sentia muitas vezes fraca. E aí onde é que entrou Deus na minha vida? Através disso, porque eu tinha que ser forte para poder dar o suporte para essa família, que dependia desse filho, que dependia de mim. Porque mesmo naquela época, sendo casada, eu me sentia só, porque eu era responsável por tudo. Meu marido saía para trabalhar e depois, com o passar dos anos, se separamos e eu fiquei só. Mas graças a Deus eu fiquei só com Deus. Então eu quero compartilhar esses momentos com vocês, para que essa trajetória é uma trajetória que vem lá de cima, entre Deus e nós aqui na Terra. E que Deus colocou pessoas assim como eu e outras pessoas para poder dar o auxílio. Então eu gostaria que vocês tivessem perguntas, que tivessem dúvidas, que colocassem na minha página, tá? Deixasse aqui os comentários para que eu pudesse responder algumas dúvidas de vocês dentro do meu conhecimento, daquilo que eu posso, da minha vivência, porque cada um tem uma vivência, tem uma situação, né? Mas eu também tive, a minha vivência que eu tive na minha casa não foi uma vivência sofrida, não foi uma vivência de muita exigência, porque meu filho era um autista tranquilo, porque ele era social, então ele era tímido, além de ser suporte no V1, ele tinha TDAH, né, hiperatividade e desatento, e fobia social também. Então isso não gerou tantos conflitos para mim. Os conflitos que geraram foram assim, coisas do nosso dia a dia, como ele ia no mercado, ele ia ao centro da cidade, como qualquer outra criança que gosta de explorar, de tomar um sorvete, ele não gostava, ele chorava, né? Mas eu atendi muitas outras crianças que tiveram, meu Deus, eu agradeço a Deus, porque conosco não foi tanto assim, sabe? Mas eu atendia crianças que eram completamente dependentes. E isso gera um conflito muito grande. O que eu vou fazer em determinada situação? Porque, na verdade, é uma coisa muito... isso não aconteceu comigo, porque o meu filho, como eu disse, ele era tranquilo. Mas quando eu atendia crianças que entravam, que tinham crises, crianças que gritavam, crianças que tinham receios de estar em determinados lugares, tinham medo. As pessoas que estavam na minha volta, elas me olhavam de uma forma como se eu estava sendo culpada, eu me sentia julgada. A gente não tem o auxílio da sociedade de dizer, mãezinha, tá precisando de alguma coisa? Não, elas ficavam assim, ó, com um olhar apavoradas de culpa, querendo saber o que eu iria fazer naquela situação, porque ali naquele momento eu não era mãe, eu era professora, então era pior ainda, entendeu? Então assim, são coisas que ninguém nos ensina. E aí eu tinha que ser forte, eu digo, Senhor, me dá sabedoria para eu poder lidar com essa criança, para eu não ser julgada, porque quando eles gritam, muitas vezes, as crianças gritam, elas se jogam no chão de uma forma brusca, que se tu vai pegar,
de qualquer jeito, quem tá de fora vai achar que tu vai estar judiando ou que tu vai estar fazendo alguma coisa de errado, entendeu? Todo o detalhe e o cuidado é importante. Então eu quero passar isso para vocês também. E quero que vocês também coloquem nos comentários. Meu canal é Cris, Mãe Atípica Cristã. Então, que vocês possam se sentir à vontade de ter essa necessidade da gente compartilhar as nossas experiências aqui. Então clica no meu canal e se inscrevam também e compartilhem para que outras pessoas também possam chegar. Beijo no coração. Tchau!